Olá, meu nome é Giovana Naldi Marcondes, eu sou graduanda pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unidade de Lorena, e sob orientação e parceria da doutora Nara Furtado Lância, mestranda da Universidade de Lisboa, é que foi desenvolvido o estudo que o presente vídeo trata, um conflito entre a revolução tecnológica atual e o direito constitucional brasileiro. O estudo ele foi desenvolvido e acabou culminando num artigo cujo título é exatamente esse: A Revolução Tecnológica e o Direito Constitucional, a preservação dos direitos fundamentais meio à modernidade líquida. Modernidade líquida é uma terminologia criada, desenvolvida e utilizada pelo pensador, sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman. Bauman acreditava e chamava a modernidade atual como uma modernidade líquida pela falta de solidez que ela trazia e o excesso de liquidez. As relações são muito líquidas, se acabam e se começam de uma maneira muito rápida, num curto espaço de tempo e numa curta profundidade. E acredita que isso foi trazido pela revolução tecnológica, como, por exemplo, pelas redes sociais. Segundo Bauman, a eliminação progressiva entre a bifurcação do público e do privado, ele é esse fenômeno que é presente na sociedade atual e que ratifica esse sentido de modernidade líquida. Ele discute no seu livro de mesmo nome, por exemplo, o Facebook. Bom, nesse sentido que entende-se os riscos das novas tecnologias irem de encontro com os direitos fundamentais previstos na Carta Magna Constitucional, a Constituição Federal de 1988, que é a Constituição brasileira. Direitos estes como a personalidade, o direito à honra, da intimidade e até mesmo o direito da liberdade de expressão, que eram até então entendidos e defendidos como absolutos, indisponíveis, extrapatrimoniais e até mesmo imprescritíveis. Essa discussão ela acaba se justificando pela dificuldade de solucionar esse conflito entre os direitos fundamentais e a ponderação de valores que a revolução e a evolução tecnológica trazem na realidade atual da sociedade. Já é de entendimento e até mesmo ratificado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, ministro Luiz Roberto Barroso, que não existe uma hierarquia entre os direitos e os princípios constitucionais, que nesse sentido, a partir de então, a busca pelo equilíbrio, ela deve ser feita em caso, ou seja, análise de cada caso concreto, o que nos traz à tona um princípio básico do direito, revelado por Miguel Reale, que é da teoria tridimensional do direito: fato, valor e norma. Não apenas o valor que a sociedade está inserida, não apenas a norma legislativa, mas também o fato, o caso que ocorreu naquele sentido. Entender a realidade brasileira e até mesmo internacional em lato sensu é o que objetivou o estudo e que culminou no artigo, no âmbito desses conflitos e essas resoluções referentes à relação de tecnologia e mantença do direito constitucional. O descobrir qual a maneira mais efetiva e proporcionar, nesse sentido, uma solução dessas duas realidades, sem perder de vista, por óbvio, o princípio básico da Constituição e do ordenamento jurídico brasileiro, que é a preservação, a promoção e a mantença da dignidade da pessoa humana. Bom, nesse sentido, né, a gente consegue entender e concluir que a realidade da evolução tecnológica, tanto no Brasil como no mundo, ela é indiscutível. A sociedade ela se tem mostrado cada vez mais adaptável e flexível para acompanhar essas atualizações. No entanto, o ordenamento jurídico tem mostrado uma falha nesse sentido. E por isso, se faz indispensável o que nós chamamos de mutação legislativa, de uma maneira que, frente a esses paradigmas, a mudança desses paradigmas, possa o ordenamento jurídico acompanhar todo o desenvolvimento e revolução tecnológica da sociedade. Qualquer revolução que se desvincule dos valores e dos preceitos sociais defendidos e preservados na Constituição brasileira,
ele perde sua efetividade, uma vez que, da mesma maneira, o respeito aos direitos humanos e, como já dito, a mantença da dignidade da pessoa humana serão colocados em xeque, serão questionados e muitas vezes serão colocados em segundo plano, o que não pode acontecer. E assim reproduzindo a vida de uma sociedade líquida, uma vida sem fundamentos, uma vida, como Bauman diz, sem vínculo, onde fica muito fácil começar, onde fica muito fácil acabar, o tempo e a profundidade são curtos, não são tão profundos a ponto de realmente nos atingir. Então é esse o grande cuidado que é necessário se ter numa avaliação de um caso desse. Com o estudo e o artigo foi possível o entendimento que é dever, desse modo, é dever do Poder Judiciário a promoção da hermenêutica factual. Porque não é possível uma norma ou uma súmula ou um objeto normativo definir todas as soluções, a solução para todos os casos conflitantes. Desse modo, a gente precisa adequar a devida solução em cada caso concreto, sem possibilitar que exista qualquer lacuna de uma aplicação mais rígida, de uma aplicação desequilibrada da legislação, perdendo de vista, portanto, toda aquela consistência que a Constituição Federal nos traz, dos direitos fundamentais, dos princípios fundamentais. Esse estudo ele foi desenvolvido uma vez que foi necessário entender qual que é a melhor solução para este problema que é inegável. Conseguimos caminhar juntos a questão líquida da modernidade e da revolução tecnológica, onde tudo acontece numa velocidade muito rápida, onde tudo acontece e é colocado e apagado, por exemplo, no Facebook, é postado e apagado de uma maneira muito rápida, e a consistência sólida da Constituição Federal frente à preservação dos direitos da dignidade da pessoa humana, que não é só desenvolvida, não é só defendida pelo ordenamento jurídico brasileiro, mas como direitos humanos em todo o mundo. Então foi nesse sentido que foi desenvolvido o presente estudo e o presente artigo, onde devemos sim entender que cada caso é um caso e precisa ser analisado de uma maneira mais efetiva, de modo que a gente consiga entender qual é o funcionamento real disso tudo, porque a revolução na modernidade líquida, ela foi uma velocidade muito maior do que podíamos acompanhar. Portanto, a solução atual, ela é realmente esse estudo em caso da hermenêutica factual feita pelo Poder Judiciário brasileiro. Bom, é isso, muito obrigada. Tchau, tchau.